O fazendeiro que ficou quando tudo mandava partir não foi um ato de teimosia, mas uma prova silenciosa de um amor que atravessou gerações, e ele pagaria o preço mais alto por essa escolha. Você lembra de um tempo, talvez muito distante para alguns, quando a promessa de vida era medida pela profundidade do poço e não pela velocidade da internet? Um tempo onde a palavra dada valia mais que qualquer contrato assinado em papel e onde o horizonte era a única fronteira real. É neste tempo que a história de Elias e da fazenda do suspiro começa. Antes de mergulharmos nos grãos de poeira e na teimosia de um homem, eu peço que você deixe seu like, que comente de qual cidade está assistindo a esta jornada e se inscreva no canal. A sua participação ajuda a manter vivas as memórias que definem a verdadeira resiliência humana. Elias era o último elo vivo de uma corrente de homens que tinham tatuado a Serra do Risco em suas mãos. A Fazenda do Suspiro, ironicamente nomeada, era feita de granito bruto e promessas quebradas pelo sol. Ele tinha a pele curtida como o couro velho de um arreio, e os olhos, de um azul desbotado pelo tempo, fixavam o horizonte com uma obstinação que beirava a insanidade. Elias não falava muito. Seus diálogos eram curtos, quase sempre reduzidos a um movimento de cabeça ou a um apertar de lábios. Ele comunicava-se pelo cheiro de terra molhada que naqueles dias era apenas uma lembrança distante, ou pelo ritmo cadenciado de suas botas na pedra. Ele tinha conhecido a abundância. Havia a época das chuvas generosas, quando o verde subia rápido pelas encostas e o gado pastava até se fartar nos campos de capim viçoso. Mariana, sua esposa, lembrava desses tempos com a saudade misturada ao medo. Ela era o oposto de Elias. Uma mulher que irradiava o calor que o sol negava, com uma voz doce que tentava suavizar o som áspero do vento que soprava sem trégua pelas fendas do celeiro. Ela havia vindo do sul, onde os rios corriam caudalosos e a terra não exigia sacrifícios diários em troca de um punhado de alimento. Mas ela amava Elias e com ele aprendeu a respeitar a fúria e a beleza daquela terra indomável. O conflito começou de fato não com uma briga, mas com o silêncio. Um silêncio que se instalou na cozinha, onde antes havia o som alegre da lenha crepitando e o chiado do café. A grande seca, aquela que os antigos diziam ser a vingança dos deuses pela ambição humana, não era mais uma ameaça. Era uma realidade sufocante. Já fazia 7 meses que uma gota sequer havia caído do céu. Os fazendeiros vizinhos, um a um, foram cedendo. Venderam o que restava do gado esquelético por preços aviltantes. Carregaram suas poucas posses em caminhões velhos, que levantavam nuvens de poeira vermelha enquanto rumavam para o sul. O cheiro de gasolina, misturado ao aroma metálico do desespero, pairava sobre a serra. Mariana tentava conversar. Ela pegava a mão calosa de Elias, que repousava imóvel sobre a mesa de madeira rústica, e trazia a questão para a luz, como quem tenta apalpar um fantasma. Elias, o último poço secou anteontem. Só temos água para mais uma semana, se racionarmos. Ela falava com a voz firme, mas ele notava a fina camada de suor frio que cobria sua testa. Ele apenas olhou para a janela, onde o sol batia com uma força impiedosa, transformando a paisagem em tons de sépia e cinza. Vamos embora, Elias. Não há mais nada aqui. Pedro precisa de água fresca. Ele precisa de um futuro. Pedro, o filho deles, tinha apenas 4 anos. Seu riso, que antes ecoava pela fazenda, agora era raro, substituído por um tossir seco causado pela poeira constante. O menino, que nunca soubera o que era um riacho, passava as tardes desenhando círculos azuis no chão de terra batida, imaginando a água. Elias sentia o peso dessas palavras, o peso de uma responsabilidade que ia além de si mesmo. Seus antepassados estavam enterrados ali, sob as raízes retorcidas de um velho jatobá,
que teimava em resistir, mesmo sem folhagem. Seu pai havia lhe dito, no leito de morte, com a voz raspando como areia seca: essa terra é sua carne, meu filho. Se você a abandona, você abandona quem você é. Aquele juramento era mais forte que a dor da fome e a sede. Não vamos a lugar nenhum, Mariana. A resposta era um sussurro, mas carregada de uma firmeza que quebrou a pouca esperança que restava nela. Mariana soltou a mão dele e o som da sua cadeira sendo arrastada no chão ecoou como um disparo. Ela não brigou, não chorou, pois sabia que as lágrimas seriam um desperdício de preciosa umidade. Ela apenas começou a se mover com a eficiência triste de quem prepara o luto. Os dias que se seguiram transformaram a Fazenda do Suspiro em um monumento ao sacrifício. Elias passava as manhãs nas áreas mais remotas da fazenda, batendo com uma picareta cega no granito. Ele estava obcecado por encontrar um lençol freático que, segundo lendas antigas, corria sob a camada de rocha que seus pais nunca ousaram perfurar. O som do metal batendo na pedra, pum, pum, tornava-se o novo ritmo da fazenda, um mantra de resistência. O calor era esmagador. O ar vibrava em ondas visíveis. Quando Elias voltava para casa, ao entardecer, ele estava coberto de poeira, os músculos tensos, a boca seca. Mariana esperava por ele com um olhar que parecia perguntar: e agora? Ele trazia consigo apenas as unhas sangrando e a certeza brutal de que a rocha era mais dura do que ele. Certa noite, quando a lua cheia lançava sombras fantasmagóricas sobre a fazenda, houve um momento de quase ruptura. O último boi, uma criatura chamada Barão, que tinha sido o presente de casamento de Elias, caiu. Não foi um tombo dramático, foi apenas um colapso silencioso. Elias o encontrou ao lado do coxo vazio. O cheiro era inconfundível. Não apenas o cheiro de morte, mas o cheiro de falha. Ele ficou ali, ajoelhado, as mãos nos ossos salientes do Barão. Ele tinha prometido àquele animal uma vida digna, pasto fresco. Essa terra falhou conosco, Barão. Quando ele voltou, Mariana estava sentada na varanda segurando o pequeno Pedro, que dormia pesado. Eu ouvi. O barulho foi seco. Elias não respondeu. Ele sentou-se no degrau de baixo, a cabeça baixa. Elias, não podemos enterrar Barão. Não podemos gastar energia. Deixe os urubus. A frase era prática, mas a indiferença em seu tom revelava o quanto ela já havia se desligado emocionalmente daquele lugar. Elias sentiu um aperto no peito, mais doloroso do que o cansaço dos músculos. Eu o enterrei, Mariana, com as minhas próprias mãos. Eu lhe devia isso. Ela suspirou, e o som arrastou-se pelo ar seco. O suspiro dela parecia carregar toda a desesperança da fazenda. O que você deve a Pedro, Elias? Você deve a ele a vida. A sua honra está nos ossos do seu pai, mas a vida de nosso filho está nas suas mãos. Você acha que ele iria querer que você morresse aqui por orgulho? Aquelas palavras atingiram Elias como um golpe de martelo. Ele se levantou, a sombra de seu corpo magro projetada longa e distorcida pela luz da lua. Não é orgulho, Mariana. É um juramento. É saber que se eu for, eu morro por dentro. E não há rio caudaloso que cure a morte da alma. Ele sabia que estava sendo egoísta, mas era uma confissão impossível de evitar. Ele não podia viver em outro lugar. Ele tinha a sensação física de que, se cruzasse a fronteira do risco, a própria terra puxaria seu espírito de volta, deixando apenas um corpo vazio para trás. Nos dias seguintes, a pressão se intensificou. Não eram mais apenas os vizinhos que partiam. Era o último resquício de ordem social. O armazém da cidade, a única fonte de suprimentos, fechou. Seu proprietário, seu Osvaldo, um homem que parecia tão fixo quanto o próprio granito, subiu em seu Ford 40 enferrujado e disse a Elias, com lágrimas nos olhos: acabou, Elias. Não há mais como viver de esperança. Se você ficar, você é um mártir. E eu não tenho estômago para martírios. Quando seu Osvaldo partiu, levando consigo o último elo com a civilização, Elias e Mariana ficaram isolados.
A ausência do barulho do motor do Ford era ensurdecedora. O vento trazia agora apenas o som da areia fina chicoteando as paredes de adobe. Mariana parou de cozinhar. Não havia mais o que cozinhar, exceto farinha de milho velha e água racionada. Ela começou a preparar as malas. Ela não pediu permissão, não consultou Elias. Era um ato de sobrevivência silenciosa. Ela dobrava as roupas de Pedro, colocando os poucos brinquedos de madeira na trouxa. Seus movimentos precisos e metódicos, como se estivesse desmontando um relógio que não marcava mais o tempo. Elias observava de longe, da soleira da porta, sentindo o ar pesado da inevitabilidade. Ele via a dor em cada prega do tecido que ela dobrava, mas não podia intervir. A decisão de Mariana era racional. A dele era puramente espiritual. E pela primeira vez, ele começou a questionar se o juramento feito ao pai valia mais que a vida de seu filho. A gota d'água, ou a ausência dela, veio no final da 8ª semana sem chuva. A cisterna principal, que haviam jurado ter água para pelo menos mais um mês, estava quase vazia. Na verdade, havia apenas uma lama espessa no fundo, que cheirava a minerais e podridão. Pedro, com a garganta seca, começou a chorar. Não era um choro de criança mimada, mas um lamento rouco, que indicava dor real. Mariana pegou um pequeno copo de água enlameada e tentou coá-la através de um pedaço de pano. Elias viu o esforço inútil, viu o medo puro nos olhos de Mariana, um medo que não era por ela, mas pelo filho. Naquele momento, a rigidez de Elias quebrou. Ele sentiu a terra tremer, não por um tremor real, mas pelo abalo de sua própria fundação moral. Mariana, vá. Ele falou de costas para ela, olhando para a cerca de arame farpado que delimitava a fazenda. Leve, Pedro. Eu vou conseguir o suficiente para a viagem. Mariana parou de coar a água. Seu corpo enrijeceu. Ela esperava raiva, resistência, até mesmo um tapa, mas nunca a rendição, especialmente essa rendição passiva. Venha conosco, Elias. Ele balançou a cabeça. Não. Por quê? Ela perguntou, a voz quase inaudível, temendo a resposta que ela já conhecia. Por que você insiste em morrer aqui? Elias se virou. O azul dos seus olhos tinha escurecido, tingido de dor e resignação. Ele andou até o centro da sala e parou. A poeira que caía do telhado parecia flutuar ao redor dele, como se o ambiente inteiro estivesse em câmera lenta. Eu não insisto em morrer, Mariana. Eu insisto em ficar vivo, do único jeito que sei. Eu sou a fazenda do suspiro. Se ela morre, eu morro. Eu vou ficar, mas vocês não. Ele puxou uma velha caixa de ferro que guardava debaixo do assoalho. O ranger do metal enferrujado era o som mais alto que havia sido ouvido naquela casa em semanas. Dentro havia algumas cédulas amassadas, guardadas para emergências que até então não incluíam o apocalipse. Não era muito, mas era o suficiente para a passagem de ônibus até a capital. Você tem de ir amanhã, Mariana. O último ônibus da região passa na estrada de ferro, a 50 quilômetros daqui, ao amanhecer. Ela pegou o dinheiro, mas seus dedos não se fecharam em torno dele. Ela olhava para Elias com uma intensidade que tentava decifrar a alma dele. Ela via a dor, mas também via a inquebrável e terrível convicção. Ela percebeu que, para Elias, ir embora não seria salvar a vida. Seria apenas adiar a morte em um lugar estranho. Não vamos falar mais sobre isso, Elias. Ela engoliu o choro. Eu preparo as coisas. Eu vou levar Pedro, mas eu vou voltar. Quando a chuva cair, eu volto. Ele apenas assentiu, incapaz de prometer a chuva, incapaz de prometer qualquer coisa além de sua presença naquele pedaço de terra. O amanhecer chegou com uma brutalidade fria, apesar do calor iminente. Não havia tempo para despedidas longas. Elias vestiu suas calças mais limpas e colocou o filho sobre os ombros. Pedro, confuso, agarrou-se aos cabelos do pai. Mariana levava a trouxa e o cantil quase vazio. Eles tinham 50 quilômetros de caminhada sob o sol nascente.
Elias andava rápido, impulsionado pela urgência de tirá-los de lá. Ele não falava, mas a cada passo ele sentia o nó apertar na garganta. Ele tentava memorizar o peso do filho em seus ombros, o cheiro de lavanda no cabelo de Mariana, que por milagre ela havia conseguido manter. Quando chegaram à estrada de ferro, o sol já estava alto e a poeira dançava no ar. A ferrovia, inativa há anos, estava ali, como uma cicatriz de ferro que levava a um mundo desconhecido. O ônibus chegou pontualmente, um monstro amarelo e barulhento que parecia deslocado naquela paisagem de morte. Foi a hora do adeus. Elias colocou Pedro no chão e se ajoelhou na frente dele. O menino estava pálido, mas seu olhar era perspicaz. Papai vai ficar, Pedrinho. Você vai com a mamãe ver os rios. Você vai ver o mar. Pedro tocou o rosto áspero de Elias com a mãozinha. Você vem depois, papai. Elias hesitou. Ele não podia mentir, mas não podia quebrar a esperança. Ele abraçou o filho com a força de quem se despede para sempre. Ele inalou o cheiro de infância do pescoço do menino, a última coisa boa que ele levaria daquele dia. Vá com Deus, meu filho. Quando ele se levantou, Mariana estava ali, os olhos vermelhos, mas secos. Não havia tempo para beijos apaixonados ou juras eternas, apenas a certeza de uma separação imposta pela terra. Eu vou arrumar um trabalho, eu vou ligar, não se mate por esta terra. Elias segurou o braço dela. Eu vou estar aqui, Mariana, eu vou estar esperando vocês dois. Ela subiu no ônibus. O motor fez um barulho forte e o veículo começou a se mover, levantando uma nuvem de poeira que os engoliu. Elias ficou parado ali, no meio da estrada de ferro, observando a silhueta do ônibus diminuir, até se tornar um ponto e, finalmente, desaparecer. Quando a poeira baixou, o silêncio que se seguiu não era mais o silêncio da fazenda deserta. Era o silêncio de um homem que acabava de se despedir de sua única família. Ele estava sozinho. O fazendeiro que ficou quando tudo mandava partir havia feito a sua escolha e agora ele teria de viver com as consequências brutais dela. Ele se virou e os 50 quilômetros de volta para a fazenda do Suspiro pareciam, de repente, 100. Ele não estava mais voltando para casa. Ele estava voltando para a sua prisão de pedra e juramentos. A jornada solitária acabava de começar. O fazendeiro que ficou quando tudo mandava partir não esperava que a solidão trouxesse o fantasma do arrependimento. Você lembra de um tempo em que as decisões pareciam ter cheiro? O cheiro da poeira levantada pelo ônibus de Mariana ainda estava no ar, misturado ao suor amargo de Elias. Ele caminhava, sentindo o peso daquela despedida a cada passo, cada pedra solta sob suas botas, parecendo zombar da sua teimosia. Se você já sentiu a dor de uma escolha inevitável, deixe o seu like, comente de qual cidade você nos acompanha e se inscreva no canal para não perder o que acontece com este homem que trocou o amor pela promessa de terra. Os 50 quilômetros de volta, que antes eram apenas uma distância física, transformaram-se numa jornada existencial. O sol causticante do meio-dia batia implacável, cozinhando o cascalho da estrada. Elias sentia a garganta seca, mas a sede mais profunda não era de água. Era a sede da presença, da voz de Mariana lhe dizendo para desistir e ir. Ele apertava as mãos no ritmo da caminhada, revivendo a imagem do rosto dela na janela do ônibus, a última visão antes que a fumaça os separasse. Ele não podia desistir, não agora que a separação já havia sido consumada. Desistir agora seria admitir que o sacrifício de Mariana tinha sido em vão. Quando ele finalmente chegou à cerca de arame farpado da fazenda do Suspiro, o sol já se preparava para se deitar. As sombras longas engoliam o vale, e a casa, antes um farol de esperança, parecia um esqueleto abandonado sob o céu alaranjado. Ele empurrou o portão de madeira rangente e o som ecoou no silêncio cavernoso da propriedade. O silêncio era a nova linguagem da fazenda.
Um silêncio que, nas noites anteriores, era preenchido pelos murmúrios de Mariana, pelo barulho da chaleira, no fogão ou pelo som distante dos bichos. Agora havia apenas o zunido agudo dos insetos e o bater do seu próprio coração acelerado, lembrando-o da sua solidão. Elias entrou na casa. O ar estava parado, com um leve cheiro de café passado e sabão que Mariana havia usado antes de partir. Ele foi direto para o quarto. A cama estava feita, mas o lado dela, estranhamente liso e frio, era uma ausência gritante. Ele pegou o travesseiro dela, afundou o rosto e inalou, tentando reter o último resquício do perfume familiar, uma mistura de lavanda e terra. Ele se permitiu esse breve momento de fraqueza, um gemido abafado que o silêncio da casa imediatamente engoliu. Depois, ele se levantou. Havia trabalho a ser feito. Nos dias que se seguiram, Elias mergulhou na rotina com uma fúria destrutiva. Ele trabalhava do nascer ao pôr do sol, tentando esgotar o corpo para que a mente ficasse em trégua. Ele reparou a cerca, limpou o moinho quebrado e trabalhou a terra vermelha, ainda dura e rebelde. A fazenda exigia muito, mas ele dava mais. Ele precisava de resultados. Ele precisava de dinheiro para mandar para Mariana, para provar que a promessa era sustentável. O acordo era que ele se dedicaria integralmente por 6 meses. Se em 6 meses ele não tivesse conseguido levantar capital suficiente para estabilizar a fazenda e pagar a hipoteca, ele venderia tudo e iria para a cidade. Mas essa meta de 6 meses agora parecia curta demais. As noites eram o pior tormento. Após um jantar rápido de feijão e farinha, ele se sentava na varanda escura, observando a mesma lua que, ele esperava, Mariana estaria olhando. O telefone, uma linha fixa antiga e barulhenta, era a sua âncora. Ele ligava para o único ponto de contato que tinham combinado, o telefone público da pensão onde Mariana estava se instalando na capital. A primeira semana, não houve resposta. Na segunda, a voz cansada da dona da pensão atendeu. Ela ainda não se ajeitou. Ela está trabalhando. Eu aviso quando ela ligar de volta. Elias desligava, com o estômago revirado. A falta de notícias era um abismo. Ele tentava imaginar a vida dela, o burburinho da cidade, os cheiros de asfalto e fritura, tão diferentes do ar puro e empoeirado da fazenda do suspiro. Ele sabia que ela estava lutando, e isso alimentava sua determinação. Ele não podia falhar enquanto ela estava lutando por ele, pela família. Foi durante uma dessas noites de insônia que Elias começou a reconsiderar os antigos murmúrios. Ele precisava de uma solução rápida, um atalho. A terra era teimosa, mas e se o segredo não estivesse na superfície, mas sim enterrado sob ela? Os antigos diziam que a fazenda do Suspiro era amaldiçoada porque havia sido construída sobre uma riqueza que não queria ser encontrada. Uma lenda da época de seu avô falava de veios de minério, pequenos tesouros esquecidos por exploradores impacientes. Ele sempre desconsiderou aquilo como mito de velhos, mas o desespero tem o poder de tornar a lenda em possibilidade. O único mapa que existia era um esboço rabiscado em um pedaço de couro velho, escondido entre os livros de contabilidade de seu pai. Na manhã seguinte, Elias desenterrou o mapa. Ele desenhava uma marca vaga e imprecisa, a localização de uma antiga mina de quartzo, abandonada décadas atrás, nas encostas mais áridas e altas da propriedade. Era um local perigoso, próximo à fronteira com a Mata Virgem, onde a erosão era constante e o acesso era quase proibido. Se houvesse algo de valor, estaria lá. Ele sabia que estava flertando com a imprudência. Seu juramento a Mariana era não se matar pela terra, mas ele precisava de dinheiro, não de subsistência. Ele precisava de algo que cortasse a espera. A prospecção era arriscada e ilegal, visto que não tinha as licenças necessárias. Mas Elias sentia o peso da promessa, e ele faria qualquer coisa para honrá-la.
O fazendeiro que ficou quando tudo mandava partir estava prestes a cavar mais fundo na escuridão, arriscando tudo o que lhe restava em nome da única luz que o mantinha vivo. Ele pegou uma picareta enferrujada, uma lanterna e começou a subir as encostas em direção ao silêncio mais profundo da fazenda do suspiro. A solidão havia se transformado em uma sede perigosa por redenção. O fazendeiro que ficou quando tudo mandava partir decidiu que a única maneira de salvar o que amava era cavar a própria sepultura, e a decisão ressoou como um trovão silencioso. Você lembra de um tempo em que a dignidade era medida não pelo que se tinha, mas pelo que se era capaz de suportar? Elias era um retrato vivo dessa época, um homem moldado pelo calor do sol implacável e pela frieza das dívidas. Se você é novo por aqui, prepare-se para conhecer a história de resiliência e sacrifício que está emocionando milhares. E se já acompanha, deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desenrolar desse drama. Ele seguiu subindo, a lanterna a gás tremulando na escuridão da madrugada, projetando sombras alongadas e distorcidas que pareciam advertências mudas. A fazenda do suspiro, vista de cima, era apenas uma mancha cinzenta e silenciosa sob a lua fina. O ar, rarefeito da altitude, já lhe queimava os pulmões, e o cheiro da terra seca misturava-se ao aroma metálico do medo. A mina de quartzo ficava na área conhecida como Garganta do Diabo, um lugar onde as falésias de xisto desmoronavam com frequência e até mesmo os animais mais resilientes evitavam. Quando finalmente chegou ao topo da encosta, ele encontrou a marca desenhada no mapa, um afloramento rochoso com uma pequena abertura quase coberta por arbustos espinhosos e um monte de detritos de séculos. O silêncio era opressor. Não havia o som de insetos ou o murmúrio do vento, apenas o bater do seu próprio coração, alto e irregular. O mapa do pai, Elias compreendeu, não era um tesouro, mas um teste de fé. Ele usou a picareta para remover os escombros e os espinhos. O som do metal batendo na rocha ecoou no vale, e ele parou a cada golpe, esperando que o barulho tivesse despertado alguém que não deveria saber que ele estava ali. Ele abriu uma fresta de entrada suficiente para que um homem magro pudesse se espremer. A boca da mina exalava um ar frio e úmido, saturado com o odor de mofo e decomposição mineral, um cheiro de tempo parado. Elias ligou a lanterna e prendeu-a ao cinto. Abaixou-se, engatinhando para dentro, sentindo o peso da promessa quebrando o juramento feito a Mariana. Eu não vou morrer por essa terra, ele tinha dito a ela. Mas ele sabia que a morte dele ali seria acidental, não sacrificial, e ele precisava desse acidente. Ele precisava de sorte. O túnel era estreito e baixo. O teto, sustentado por vigas de madeira podre, gemia sob o peso da montanha. Ele tentou não pensar na força da gravidade. Ele andava curvado, os joelhos raspando nas pedras pontiagudas, ouvindo o som de pequenos calhaus se soltando e caindo no vazio. A claustrofobia apertava-lhe a garganta. Após cerca de 50 metros, o túnel se abriu em uma câmara menor, onde a lanterna revelou veios brancos e translúcidos incrustados na rocha escura. Quartzo. Não era o cristal precioso, o quartzo hialino, que renderia uma fortuna, mas o quartzo leitoso e opaco, usado em eletrônica e construção. Ainda assim, valia o suficiente para ser a tábua de salvação que ele precisava para o resgate de Mariana e para pagar as primeiras parcelas da dívida mais urgente. A excitação era um motor potente, superando o medo e a exaustão. Ele começou a trabalhar. Cada golpe da picareta era um confronto com a montanha. O metal afundava na rocha com um barulho seco, liberando um pó fino que logo cobriu suas roupas e preencheu o ar. Ele respirava pela boca, sentindo a poeira áspera na língua. Ele trabalhou por horas, sem descanso, numa fúria silenciosa.
Seu corpo, acostumado ao trabalho duro do campo aberto, protestava contra a postura curvada e a falta de oxigênio. Ele suava profusamente, mas o suor gelado de medo se misturava ao calor do esforço. De repente, a montanha grunhiu. Foi um som surdo, profundo, como um animal gigante virando-se para dormir. Um pequeno tremor sacudiu a câmara. Elias congelou, a picareta suspensa. Ele viu uma viga de madeira rachar verticalmente e uma nuvem de poeira descer do teto. Mariana, ele sussurrou, e o nome dela era um pedido de perdão. Ele sabia que precisava sair, mas não podia sair de mãos vazias. A ideia de ter arriscado a vida por nada era pior do que a perspectiva de um colapso. Ele olhou para o pequeno monte de lascas de quartzo que havia reunido em um saco de estopa velho. Não era o suficiente. Com a determinação fria de um homem que já perdeu tudo, Elias retomou o trabalho. Ele bateu na rocha ao lado da viga rachada, ignorando o perigo iminente, focado apenas no brilho opaco do mineral. Ele cavou mais fundo, e a veia de quartzo se revelou mais grossa e pura, como se a montanha o estivesse recompensando por sua audácia. Ele estava quase terminando de encher o saco quando o chão sob seus pés vibrou novamente, desta vez com violência. A viga rachada cedeu com um estalo ensurdecedor, e uma chuva de terra e pedras despencou, atingindo-lhe o ombro e o lado do rosto. Elias gritou, mais de susto do que de dor, e largou a picareta. Ele se arrastou para longe do desabamento, puxando o saco pesado de quartzo. A lanterna, que caíra no chão, iluminava a câmara agora reduzida. Ele mal conseguia ver a saída. O pó era tão denso que sufocava a luz. Elias saiu do túnel rastejando, a pele esfolada, o corpo tremendo de exaustão e adrenalina. Quando conseguiu se levantar na garganta do diabo, o sol já estava nascendo. O céu explodia em tons de laranja e roxo, um espetáculo de beleza que contrastava brutalmente com a escuridão da qual ele tinha acabado de emergir. Ele estava vivo e tinha o quartzo. O peso no ombro era esmagador, tanto o do saco quanto o do ato que havia cometido. Elias desceu a encosta da fazenda do Suspiro, mancando levemente, um fantasma sujo e cansado. Ele sabia que o perigo da mineração ilegal era menor do que o perigo de tentar vender o produto sem ser notado. Ele precisava encontrar um comprador discreto, um intermediário que não perguntasse de onde vinha a matéria-prima e que não o denunciasse às autoridades. Seu primeiro pensamento foi Agenor, o velho negociante de ferro velho na cidade mais próxima, conhecido por fazer vista grossa a origens duvidosas e por ter contatos variados na indústria de insumos. Elias escondeu o saco de quartzo sob uma lona grossa no celeiro mais distante, onde ninguém exceto ele ia. A luz da manhã revelou o estrago. Ele estava irreconhecível. Ferimentos superficiais, poeira que se transformara em lama escura misturada ao suor, e os olhos injetados de quem não dormia há dias. Ele precisava se recompor antes que Dona Elsa, a empregada que ainda cuidava da casa grande com fidelidade, inabalável, notasse algo. Elsa, que o via crescer, tinha um sexto sentido para o desespero de Elias. Ele se lavou rapidamente no poço, sentindo o ardor da água fria nos cortes. A máscara de fazendeiro resignado precisava ser restaurada. Ele vestiu roupas limpas e, ao se olhar no espelho rachado da varanda, viu que a solidão havia-lhe talhado marcas profundas. Ele não era mais o jovem idealista. Era um homem desesperado que agora carregava o peso da transgressão. A decisão de procurar Agenor era perigosa, mas necessária. Ele pegou o caminhão velho que mal aguentava a estrada de terra e rumou para a cidade. Enquanto dirigia, o cheiro de minério impregnado em sua pele era um lembrete constante de que ele havia cruzado a linha. Chegando à cidade, ele evitou o centro, parando na periferia, onde ficava o depósito de Agenor. O local era uma cacofonia de metal retorcido, coberto por uma névoa de fuligem.
Agenor era um homem grande, com mãos sujas e olhos astutos, sempre vestindo um macacão oleoso. Ele não sorria facilmente, mas tinha uma reputação de discrição. Elias, Agenor disse sem surpresa, inclinando a cabeça. Pensei que só estivesse lidando com feijão e gado morto agora. Elias foi direto ao ponto. Eu tenho uma mercadoria, algo que não é da fazenda. Preciso de sigilo e de um bom preço, sem perguntas. Agenor limpou a mão em um pedaço de pano e estendeu-a. Mostre-me. Meu silêncio tem um custo, Elias. Elias pegou uma amostra do quartzo do bolso. O mineral, mesmo sujo, tinha um certo brilho. Agenor pegou a amostra, ponderou o peso e a densidade e a mordeu levemente, testando a dureza. Quartzo, ele confirmou. Parece ter sido extraído recentemente. É um bom material. Mas não é a época de prospecção, Elias. E o risco de transporte sem licença é alto. Ele olhou para Elias com um sarcasmo calculado. A fazenda do Suspiro não tem fama de ter minas. Ah, tem, Elias rebateu com firmeza. Mas meu pai nunca explorou. Está na fronteira e estou explorando uma antiga concessão familiar que não foi renovada. Eu assumo o risco. Era uma mentira frágil, mas ele tinha que sustentar a fachada. Agenor riu, uma risada curta e seca. Concessão familiar, certo. Eu pago 20% abaixo do preço de mercado. É o preço do meu silêncio e da minha logística. Elias engoliu a raiva. O preço era extorsivo, mas era o que esperava de um intermediário sem escrúpulos. Ele precisava de todo o dinheiro. Fechado, Elias concordou. Eu trago o resto amanhã de manhã. Preciso do dinheiro imediatamente. Agenor assentiu, já ligando para um contato. Eu arranjo metade adiantada, Elias, mas se essa for a sua única fonte, você vai ter que manter o ritmo. O mercado gosta de constância. Enquanto voltava para a fazenda com uma quantia modesta em dinheiro no bolso, Elias sentia-se mais sujo do que nunca. Ele havia mentido, arriscado a vida e se colocado nas mãos de um parasita. Mas ele tinha dado o primeiro passo concreto para salvar Mariana. A tensão do segredo, no entanto, começou a corroê-lo imediatamente. Ele não podia contar a Mariana, nem a Dona Elsa. Ele estava agora duplamente isolado, pela solidão da fazenda e pelo peso de sua atividade clandestina. Ele passou o resto do dia na rotina da fazenda, alimentando os poucos animais que restavam e verificando as cercas, tentando parecer normal. Mas seus pensamentos estavam fixos na garganta do diabo. Ele teria que voltar. Ele teria que cavar mais. Naquela noite, Elias estava sentado na varanda, a brisa fria trazendo o cheiro de terra molhada pelo orvalho. Ele pegou a carta de Mariana. Ela falava sobre a força da luz que ele representava em seu isolamento. Eu sei que você está lutando, meu amor, ela escreveu, e eu sei que você não vai deixar essa terra nos destruir. A fazenda é um nome, mas nosso amor é um alicerce. Volte para o alicerce. A frase o atingiu como um golpe. Ele estava arriscando o alicerce por causa do nome da terra. Ele havia quebrado o juramento. O dinheiro de Agenor era apenas uma migalha, mas o quartzo da mina era a promessa de liberdade. Elias fez uma nova determinação. Ele voltaria à mina todas as noites, sob a cobertura da escuridão, até extrair o suficiente. Ele não podia mais parar. O fazendeiro que ficou, quando tudo mandava partir agora, era um minerador ilegal, escavando uma nova e perigosa vida nas entranhas da montanha. Ele olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez em muito tempo, rezou. Não pela colheita ou pela chuva, mas pela estabilidade da rocha e pela discrição de Agenor. Ele precisava sobreviver tempo suficiente para que a sua redenção, tirada da escuridão e do risco, pudesse trazer Mariana de volta à luz. A cada manhã, o cansaço acumulado era uma tortura física. Dona Elsa começou a notar os hematomas disfarçados e a palidez de Elias, mas ele desviava das perguntas com evasivas curtas sobre o trabalho pesado na manutenção da propriedade. A segunda noite na mina foi pior.
O colapso do dia anterior havia deixado a estrutura ainda mais frágil. Ele entrou com a consciência de que poderia ser a última vez, mas ele precisava de mais do que a primeira carga para fazer um depósito significativo no tratamento de Mariana. Ele trabalhou mais rápido, cavando com precisão febril. Ele usou toras velhas da fazenda para reforçar o teto improvisadamente, sabendo que era uma medida paliativa. Naquele momento, no coração da montanha, a ambição se tornava uma necessidade bruta. Ao amanhecer da terceira manhã, com o segundo saco de quartzo escondido, Elias teve uma revelação. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre provar que ele ainda podia ser o provedor, o homem forte que Mariana amava, mesmo que essa força estivesse sendo construída sobre areia movediça de mentiras e riscos proibidos. Ele havia se tornado, paradoxalmente, o oposto do que jurou ser, para poder preservar a vida que tinha. O próximo passo era fechar o negócio com Agenor e começar a enviar o dinheiro. Mas a mineração era perigosa, e a negociação era mais perigosa ainda. Elias sabia que, ao entrar no mundo de Agenor, ele havia aberto uma porta que dificilmente conseguiria fechar. Ele estava prestes a descobrir que nem toda a redenção vinha limpa. Algumas vinham sujas, manchadas de poeira e com o preço da alma. A luta pela fazenda do Suspiro tinha apenas mudado de campo, da batalha contra a seca para a batalha contra o submundo. O fazendeiro que ficou quando tudo mandava partir decidiu que, para salvar sua terra, teria que se enterrar em segredos. Você lembra de um tempo em que a dignidade era medida pelo suor limpo, não pelo que se escondia debaixo da terra? A história de Elias, o fazendeiro que resistiu à seca inclemente e agora enfrentava um perigo muito mais calculista, merece ser contada. Se você está aqui, significa que valoriza histórias de resiliência e sacrifício. Então, já deixe o seu like e comente de qual cidade você está acompanhando essa jornada de Elias e se inscreva no canal para não perder o que vem a seguir. Elias sabia que, ao entrar no mundo de Agenor, ele havia aberto uma porta que dificilmente conseguiria fechar. A primeira negociação exigia não apenas coragem física, mas uma máscara de frieza que ele mal conseguia sustentar. Ele marcou o encontro com Agenor para uma quarta-feira, no entroncamento esquecido da antiga estrada de ferro, a uns 20 quilômetros da fazenda do Suspiro. Este era um lugar onde a lei era flexível e as sombras eram profundas mesmo ao meio-dia. Elias carregava o segundo saco de quartzo nas costas. O peso do mineral, duro e frio, era insignificante comparado ao peso da mentira que carregava na alma. Ao chegar, o sol do meio-dia fritava o asfalto rachado. O cheiro era de terra seca, diesel queimado e um toque enjoativo de tabaco barato. Agenor estava lá, apoiado numa caminhonete surrada de cor indefinida. Ele não estava sozinho. 2 homens grandes, silenciosos e com olhos vazios como poços secos, fumavam indiferentes. Eles não eram capangas, eram executores. Agenor vestia uma camisa de flanela xadrez e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ele cumprimentou Elias com um aceno lento da cabeça. Veio para negociar ou para pedir esmola, fazendeiro? A voz era baixa, áspera, como pedras rolando em areia. Elias tentou parecer firme. Trouxe o prometido. É material de primeira, de boa pureza. Ele jogou o saco pesado no chão de terra. O som do quartzo chocando-se contra a pedra foi um barulho alto demais naquele silêncio tenso. Agenor fez um gesto para um dos homens que se aproximou. O executor abriu o saco e revirou as pedras brancas e translúcidas com a ponta do coturno, sem sequer se abaixar, num gesto de extremo desprezo pela mercadoria e pelo vendedor. O quartzo de fato era puro. O olhar de Agenor mudou sutilmente, de desdém para uma ganância calculista. 7. É o que eu pago por grama. Elias sentiu o estômago revirar. Os preços que circularam em segredo eram quase o dobro disso. Ele respirou fundo,
lembrando-se da conta do veterinário, do silo vazio. É muito pouco, Agenor. Esse risco todo, o trabalho. O sorriso de Agenor se alargou, tornando-se uma careta predadora. O risco é seu, fazendeiro. O trabalho é seu. O que você acha que eu estou comprando, Elias? O mineral ou o seu desespero? Aqui, eu não estou pagando o preço de mercado. Estou pagando o preço da sua necessidade. Aceite ou vá procurar outro comprador. Elias sabia que não existia outro comprador. O mercado era dominado por Agenor e sua rede. Ele olhou para o chão, os grãos de areia fina, lhe lembrando o chão da fazenda do Suspiro, que ele lutava tanto para salvar. Ele não podia voltar de mãos vazias. Ele precisava desse dinheiro e precisava dele agora. Aceito, disse ele, a palavra saindo seca e áspera, como se tivesse engolido poeira. Agenor assentiu, satisfeito. O segundo executor sacou uma maleta de couro e contou o dinheiro, notas amassadas e marcadas pelo tempo. O cheiro de mofo e papel velho era quase tão forte quanto o cheiro de risco. A soma era suficiente para cobrir as dívidas mais urgentes, mas não o suficiente para dar a ele tranquilidade. Era apenas uma pausa. Lembre-se das regras, Elias. Nada de conversas, nada de ganância. Eu sou o único que sabe onde você está cavando. Se você tentar me trapacear ou procurar outro comprador, a fazenda do Suspiro não vai mais precisar de irrigação. Ela vai precisar de coveiros. Elias não precisava de ameaças para entender. O medo se instalou em sua espinha, um frio úmido que a temperatura ambiente não podia dissipar. Ele pegou o dinheiro, o peso do pacote em suas mãos era um fardo mais pesado que o saco de quartzo. Quando voltou para a fazenda, ele não era o mesmo homem que havia saído. Ele era um homem que vendera não apenas mineral, mas uma parte da sua paz. Mariana notou imediatamente. Elias estava eufórico, mas de um jeito falso, como um ator que esqueceu a letra e está apenas improvisando. Ele chegou com sacos de ração premium, um compressor novo para a irrigação, e pagou a dívida do veterinário na mesma tarde. A fazenda respirou um alívio financeiro há muito esquecido. É um milagre, Elias. Onde você conseguiu tudo isso? Vendeu o bezerro mais cedo? Elias riu, um som que soou forçado até para ele. Negócios, Mariana, negócios velhos que estavam parados. Eu tinha umas sementes que consegui vender por um bom preço na cidade vizinha. Ele não conseguia olhá-la nos olhos. Seus olhos castanhos e atentos pareciam ver através da poeira da mina que, ele sabia, grudava em suas roupas e em sua pele, por mais que ele esfregasse no banho. A pior parte do disfarce era o cheiro de metal e subsolo que ele tentava cobrir com sabão e suor. A alegria de Mariana era genuína. Ela acariciava o focinho dos bois, agora bem alimentados, e planejava plantar um novo lote de milho. Ela via o milagre. Elias via a origem suja dele. Naquela noite, o silêncio entre eles era diferente. Não era o silêncio confortável de um casal unido pelo cansaço do trabalho, mas um silêncio cheio de perguntas não feitas. Elias, você tem trabalhado demais, disse Mariana, enquanto ele se preparava para dormir, ignorando o jantar. Você está estranho. Parece que tem algo te comendo por dentro. Não é nada, mulher. É só o estresse de tirar a fazenda do buraco. Ele a abraçou, apertando-a com uma força desesperada, buscando na familiaridade do corpo dela uma âncora contra o pântano que estava se formando. Você está suando frio, Elias. E esse cheiro não é só poeira de semente. Tem um cheiro metálico em você. É o diesel do compressor novo. Tive que consertar na estrada. Mariana aceitou a desculpa, mas seus olhos não aceitaram. Ela era a parceira de uma vida. Ela conhecia cada ruga de preocupação na face dele e sabia que aquela preocupação atual era diferente de todas as outras. As preocupações antigas eram externas: chuva, doença, mercado. Esta era interna. Apesar da prosperidade repentina, Elias não parou. Ele continuava saindo sob a lua cheia, com sua pá e sua mochila.
A promessa de dinheiro era um vício. A necessidade de manter a farsa era um motor incontrolável. Ele se aprofundava na montanha, a cada noite cavando mais fundo, reforçando as estruturas com o conhecimento intuitivo de quem lida com a terra, mas sem a segurança de um profissional. Ele cavava com a certeza sombria de que um desmoronamento não o mataria, apenas o enterraria, o que talvez fosse um destino mais apropriado para o homem que estava se tornando. Ele enviava pequenas remessas a cada 10 dias, o suficiente para manter Agenor quieto e a fazenda respirando, mas nunca o suficiente para que ele pudesse parar. O acordo de Agenor era uma corda esticada, e Elias era o equilibrista no meio. Se ele parasse, a corda afrouxaria e Agenor viria cobrá-lo. O conflito antes entre o homem e a natureza agora estava dentro da casa, dentro do casamento, dentro do próprio Elias. Uma tarde, ao voltar para casa mais cedo do que o habitual, Elias encontrou um bilhete na porta da cabana. Não era de Mariana. Era uma folha dobrada, sem endereço de remetente. O bilhete continha apenas 2 palavras, escritas em um papel amarelado e com caligrafia estranha. A mão sabe. O sangue de Elias gelou. Ele olhou em volta, o silêncio do campo parecia preenchido por olhares invisíveis. Era uma ameaça? Uma observação? Ele queimou o bilhete imediatamente na lenha do fogão, observando a fumaça preta levar o aviso embora. A mão sabe. A mão de quem? A mão que ele usava para cavar? A mão que Agenor apertava ou a mão da lei? A fazenda do suspiro, que ele havia transformado em seu refúgio, agora parecia uma prisão cercada de ameaças. A ambição se tornara paranoia. Ele não estava apenas cavando por quartzo. Ele estava cavando um buraco profundo para si mesmo, e a cada camada de terra que removia, ele se afastava mais da luz e da verdade que Mariana representava. Ele tinha o dinheiro, ele tinha a terra, ele tinha a mulher, mas ele havia perdido a coisa mais preciosa, a honestidade consigo mesmo. E era essa perda que ele temia seria a maior ameaça a tudo que ele havia lutado para preservar. A luta contra o submundo estava apenas começando, e Elias estava sozinho, vendendo sua alma a grama por grama. O que viria a seguir era a inevitável colisão entre a verdade e a fachada que ele tão desesperadamente tentava manter. A cada dia, a sombra de Agenor parecia estender-se mais sobre os campos da fazenda do suspiro. Ele precisava de uma saída. Ele precisava de uma grande remessa, um golpe final para apagar Agenor de uma vez por todas e fechar a mina. A ideia de liberdade era um sonho distante, mas ele se agarrava a ela como um náufrago a um pedaço de madeira. Essa necessidade levou-o a uma decisão perigosa. Cavar o ponto mais arriscado e instável da jazida, o que exigiria tempo, esforço e, pior, uma ausência prolongada da fazenda. Ele teria que inventar uma viagem longa, uma desculpa que Mariana jamais questionaria. O risco era alto, mas a promessa de paz era mais alta ainda. Ele daria seu último e mais desesperado passo no submundo para, quem sabe, encontrar o caminho de volta para a luz. Ele era o fazendeiro que ficou quando tudo mandava partir, e agora tudo mandava que ele mentisse para sobreviver. O fazendeiro Elias provou que o fazendeiro que ficou quando tudo mandava partir era, na verdade, a maior lição de resiliência que a terra poderia ensinar. Você lembra de um tempo em que o cheiro de terra molhada na fazenda do suspiro escondia o odor metálico do medo? Você se recorda da luta silenciosa de Elias, o homem que se recusou a ver seu legado virar pó? Se você chegou até aqui, é porque, assim como nós, você acredita na força da persistência e na dignidade do trabalho honesto. Deixe o seu like, comente de qual cidade está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora como esta. Elias sabia que daria seu último e mais desesperado passo no submundo. Ele forjou uma viagem de negócios para a capital,
2 semanas de ausência justificadas por uma negociação complexa de sementes orgânicas. A mentira, fria e palpável, queimava em sua garganta, mas era o preço da liberdade. Naquela manhã de partida, a neblina se agarrava aos galhos das árvores como fantasmas de promessas quebradas. Ele abraçou Mariana com a força de um homem que estava se despedindo para sempre. O cheiro dela, uma mistura de alfazema e terra seca, era a única coisa que o ligava à realidade que ele estava prestes a abandonar temporariamente. Ele viu a preocupação nos olhos dela, a mesma preocupação que ele havia tentado enterrar sob camadas de falsas certezas. Meu amor, tenha cuidado. 2 semanas é muito tempo. Não demore, disse ela, a voz baixa, o toque suave em seu braço. Elias apenas concordou, incapaz de proferir mais palavras sem desmoronar. Ele não podia contar a ela que, em vez de viajar para a capital, ele estava descendo para a parte mais perigosa da jazida, onde a rocha era friável e o risco de desabamento iminente. Era um poço estreito, escondido nos confins da propriedade, que ele havia selado anos atrás por considerá-lo instável demais. Mas era ali que ele esperava encontrar o volume final de minério necessário para quitar a dívida com Agenor de uma vez por todas. Ele precisava cortar o nó antes que o bandido sufocasse a fazenda do Suspiro e sua alma. Os dias que se seguiram foram uma descida literal e metafórica. Elias cavava sozinho, a escuridão absoluta da mina sendo cortada apenas pela luz fraca de seu lampião. O ar era denso, carregado de poeira e do eco claustrofóbico de cada golpe de picareta. Ele comia rações frias, dormia em uma lona úmida e o silêncio ali embaixo era interrompido apenas pelo ranger ocasional das escoras de madeira. Na superfície, ele era um fazendeiro de luto, viajando a negócios. No subterrâneo, ele era um escravo, comprando sua liberdade com cada grama de terra que ele removia. A dor física era um alívio em comparação com a dor da culpa. Ele se perguntava se a dignidade de um homem poderia ser medida pela profundidade do buraco que ele estava disposto a cavar para si mesmo. Na metade da 2ª semana, ele sentiu a mudança no som da picareta, um eco mais oco, um sinal. E então ele viu. O veio era vasto, quase inacreditável. Um tesouro que faria dele um homem livre. A euforia foi breve, logo substituída pela urgência. Ele trabalhou freneticamente, embalando o minério bruto, sabendo que tinha pouco tempo antes que a instabilidade da jazida se cobrasse. Elias saiu da mina, um espectro do homem que entrara. Magro, barba cerrada, os olhos vermelhos de cansaço e a pele pálida, ele cheirava a terra podre e medo. Ele selou o poço com explosivos, uma medida drástica para garantir que ninguém mais jamais descesse ali, prometendo à terra que aquilo era o fim. O verdadeiro legado da fazenda do Suspiro não estava enterrado, mas sim na superfície. O encontro com Agenor foi tenso e rápido, como um acerto de contas de filme de faroeste. O bandido, sempre impecável em seus ternos escuros, esperava o habitual jogo de xadrez, a negociação de prazos. Elias, no entanto, colocou a remessa final sobre a mesa e, em seguida, entregou o dinheiro exato. Está pago, Agenor. Agora saia da minha terra. Agenor ficou em silêncio por um longo momento, o sorriso frio vacilando. Ele havia perdido seu trunfo, o gancho que o prendia à fazenda do Suspiro. Ele tentou argumentar, sugerir novos negócios, mas Elias era firme, uma rocha. Está acabado. Se você voltar, não serei mais um fazendeiro, serei um vigilante. A ameaça era real. Agenor viu a mudança no olhar de Elias, a morte da esperança substituída pela determinação fria. Ele recolheu o dinheiro e saiu, a derrota silenciosa em seus passos. A sombra de Agenor, finalmente, recuava. Mas a vitória de Elias era oca. Ele estava livre da dívida financeira, mas havia uma dívida emocional que precisava ser paga. Ele voltou para casa,
Para Mariana, a alma limpa do fardo de Agenor, mas manchada pela mentira. O confronto não foi explosivo, foi silencioso e devastador. Mariana, ao vê-lo, não perguntou sobre a viagem de sementes, mas sobre o cheiro de minério que nunca saía de sua pele, sobre a exaustão que pesava em seus ossos. Sentados na varanda, sob o calor gentil do sol da tarde, Elias contou tudo. Ele não inventou desculpas, não minimizou o risco, nem a traição da confiança. Ele falou da pressão de Agenor, da tentação de vender, da necessidade desesperada de proteger a fazenda e, ironicamente, da forma como a mentira era a única saída que ele conseguia enxergar. As lágrimas de Mariana vieram devagar, dolorosas. Ela não o julgou com raiva, mas com uma tristeza profunda. Eu te amo, Elias, mas a confiança, a reconstrução levou anos, começando com o selamento oficial da jazida. Elias usou a retroescavadeira, misturando concreto e rochas, curando a ferida aberta que ele havia explorado. Ele e Mariana voltaram-se inteiramente para a terra, plantando lavouras mais vastas, adotando práticas sustentáveis, transformando a fazenda do suspiro em um modelo de sucesso agrícola puro e honesto. Aos poucos, a poeira da mina foi sendo lavada pela chuva e pelo tempo, substituída pelo verde vibrante dos campos de milho e pela cor rica dos pomares. A fazenda se tornou o que sempre deveria ter sido, um refúgio, não uma prisão. Elias aprendeu que a verdadeira resiliência não era a capacidade de enfrentar o perigo, mas a coragem de ser honesto. Primeiro consigo mesmo, depois com quem amava. A fazenda prosperou. Não porque ele ficou, mas porque, ao ficar, ele escolheu a verdade. A história de Elias, o fazendeiro que ficou quando tudo mandava partir, não é apenas sobre a terra. É sobre encontrar a dignidade onde você a enterrou. Se esta jornada tocou você, mostre seu apoio. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias de resiliência e compartilhe esta mensagem de esperança. Nossa próxima história está pronta para ser contada, revelando mais segredos do campo e da alma humana.